E o Corinthians fechou o acordo de patrocínio com a gigante chinesa até o final dessa temporada 2026, mas por enquanto não fará nenhum anúncio oficial. A atacante Memphis usou as suas redes sociais para se responsabilizar pela derrota do Timão no primeiro derby dessa nova temporada, e o treinador Dorival Júnior revelou que não indicou a contratação do meia marroquino Labiat. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras reveladoras do treinador Dorival Júnior, que disse não ter indicado o meio-campista marroquino Zakaria Labiat. O Corinthians está prestes a anunciar mais um reforço para essa temporada 2026. Meio-campista marroquino de 32 anos, Zakaria Labiat, jogador que inclusive já chegou à capital paulista, esteve na arena na derrota para o rival, e o jogador nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, está passando por exames médicos e tudo mais, resolvendo detalhes burocráticos para se tornar reforço do Timão. Jogador que chega por ser amigo do Memphis. Muito se perguntava se o atleta era uma indicação do Dorival ou de repente veio de uma outra forma, e realmente o jogador não foi indicado pelo Dorival. Em entrevista coletiva após a derrota no derby para o rival, o Dorival acabou revelando que não indicou a contratação do atleta. Vamos para as palavras do Dorival. O Zakaria não foi um pedido meu, mas estou aqui para treinar a equipe. A equipe que me for dada eu vou fazer. Conheço pouco o atleta, tive algumas informações do Memphis, que venha e possa acrescentar. Será tratado muito bem. Não foi indicação minha, mas não tem problema. Será um atleta importante. Então, Dorival acabou revelando que não pediu a contratação do jogador e que ficou sabendo detalhes do atleta pelo Memphis. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte. Primeiramente, fica até complicado eu chegar aqui e falar para vocês que o Dorival não deveria ter dito que não indicou o jogador, porque eu estaria insinuando para o Dorival faltar com a verdade. Mas uma coisa é fato, essas palavras do Dorival acabam tendo um certo peso na relação sobre a vinda do atleta. Uma coisa é fato, o Memphis no ano passado já havia mandado uma mensagem para o Zakaria nas redes sociais dele, chamando o jogador para jogar aqui no futebol brasileiro. Essa contratação, na verdade, acaba se tornando um reflexo do que é o Corinthians hoje no mercado da bola, tendo que aproveitar algumas oportunidades. O Labiat é a contratação dos sonhos do Corinthians? Claro que não, mas é um Corinthians que, mediante a tantas faltas de opções, acaba tendo que se apegar. A minha visão em relação à contratação do jogador, depois dessa fala do Dorival, muitas críticas passaram a acontecer por parte da mídia, dizendo que Corinthians contratou sem fundamento e tudo mais, um jogador que estava no futebol chinês e que há tempos não apresenta um bom futebol. Em partes até que tem razão, só que eu vou falar uma coisa para vocês. Se fosse uma contratação para qualquer outro clube querido aí da mídia aqui do nosso país, estariam dizendo que contrataram uma estrela do futebol do Marrocos, contrataram um craque marroquino, mas já que é para o Corinthians é isso aí. Eu particularmente prefiro esperar o jogador entrar em campo, mostrar que ele é capaz, tem bons lances dele, um jogador que é bem indicado. Eu prefiro primeiramente, e vou torcer muito para que ele dê muito certo com a camisa do Corinthians. Se por acaso não der bem, aí claro que as críticas virão, mas nós que somos torcedores vamos torcer para o sucesso do jogador. E agora vamos falar sobre as palavras do atacante Memphis, que acabou usando as suas redes sociais para se responsabilizar, meio que um pedido de desculpas para nós torcedores pelo pênalti perdido e a derrota do Timão no derby do último domingo. No último domingo, dia
8 de fevereiro, tivemos o primeiro derby de 2026. Recebemos o arquirrival na nossa casa, fizemos um bom jogo com volume, pressionando o adversário, principalmente no primeiro tempo, mas por falta de eficiência, gols perdidos e um pênalti perdido pelo Memphis, os caras fizeram um gol aos 40 do segundo tempo e acabaram vencendo o primeiro derby da temporada. O Memphis, que foi quem errou o pênalti, escorregou na hora da cobrança, acabou usando as suas redes sociais na segunda-feira, dia 9/2, meio que se desculpar e chamando a responsabilidade pela derrota. Vamos para a publicação dele. O resultado da noite passada não reflete o que foi o jogo. Mostramos durante a maior parte da partida que queríamos mais do que eles, mas infelizmente não fomos eficientes o suficiente. O lance do pênalti deixa um gosto amargo, porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem, assumo a responsabilidade, estou de cabeça erguida, acredito no meu time, com a Fiel nos apoiando, em breve conquistaremos mais troféus. Vamos em frente. Então o Memphis acabou meio que se desculpando, chamando a responsabilidade e acabou de uma certa forma tentando dar algumas explicações sobre o lance do pênalti em que ele escorrega e perdeu uma grande chance para o Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Memphis é a seguinte: o Memphis falou que nunca escorregou na carreira. Quando ele fala que todos viram o que aconteceu, eu acredito que ele está se referindo ao que foi feito pelo Andrés Pereira, meio-campista do rival. E aí eu falo uma coisa para vocês: a culpa de todos os jogadores do Corinthians que permitiram aquilo. Não era para ter deixado o Andrés Pereira ter feito aquilo na marca do pênalti. Absolutamente que aquilo ali acabou causando alguma coisa que facilitou o escorregão do Memphis. Então a atitude do Andrés Pereira deu certo para eles. Existe aí a possibilidade de serem denunciados, de ser denunciado, aliás, pelo STJD, mas o jogo já passou. Infelizmente, nós já fomos prejudicados pela atitude do jogador. Perdemos a partida, perdemos o primeiro derby. Agora é tirar como experiência e sempre ficar atento, porque depois dessa, outros jogadores adversários vão tentar fazer a mesma coisa. A questão do pênalti é um Corinthians que vem perdendo muitos pênaltis desde o ano passado. Enfim, é treinar melhor e buscar das próximas vezes, das próximas oportunidades, não errar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre acordo. O Corinthians fechou acordo com a gigante chinesa BYD até o final dessa temporada 2026, mas por um motivo que eu particularmente não consegui descobrir, o anúncio oficial por enquanto não será feito. Desde o ano passado, o Corinthians fechou acordos com a BYD, gigante chinesa montadora de carros elétricos, uma das principais do nosso planeta, montadora que aos poucos foi se aproximando do Timão. No ano passado, nos jogos finais da Copa do Brasil, a BYD estampou a sua marca na barra frontal da nossa camisa e voltou novamente no dia 1º de fevereiro na decisão da Supercopa do Brasil. Mais um acordo pontual, dessa vez na região da Omoplata. Depois desse jogo, vencemos o Flamengo, ganhamos a Supercopa do Brasil. Aí surgiram as primeiras informações que a BYD estava negociando com o Corinthians até o final dessa temporada. Um acordo envolvendo patrocínio na nossa camisa, ainda na Omoplata, e também algumas ações que envolveriam até ceder carros para atletas e tudo mais. A questão envolvendo os veículos, pelas informações que eu recebi, não aconteceu, mas o Corinthians fechou com a BYD. Conversei com uma pessoa do marketing do clube na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, que me confirmou que fechou o acordo com a empresa até o final desse ano, mas que ainda o acordo não será oficializado por algumas questões burocráticas. Ainda estamos falando de um Corinthians que já apareceu com a BYD, por exemplo, no derby contra o arquirrival da nossa casa, mas não tivemos dessa vez nenhum... O clube não se pronunciou sobre a marca ainda continuar na nossa camisa. Então,
Pelo que eu recebi de informação, acordo fechado até o final dessa temporada e por enquanto não teremos o anúncio oficial. A minha opinião quanto o Corinthians ter fechado com a BYD é a seguinte, vamos lá. Primeiramente falando do acordo, parece que por enquanto é algo um tanto quanto discreto, algo simples, estamos falando de uma região da omoplata apenas em um lado, então, mas é algo que dentro do clube, pessoas do marketing que eu conversei consideram um passo importante, assim como aconteceu no ano passado. Um acordo pontual, depois um outro acordo pontual na final da Supercopa do Brasil esse ano, e agora um acordo até o final dessa temporada. Claro, outras coisas foram discutidas, como por exemplo a empresa ceder veículos, mas de uma certa forma isso acabou não avançando. Então, absolutamente que dentro do Corinthians esse acordo, mesmo que seja algo muito simples, acaba animando, visando o futuro, visando algo, por exemplo, daqui a alguns meses. Quem sabe de repente a empresa não decida investir valores mais altos. Eu particularmente não gosto do Corinthians fechar parcerias e não se pronunciar de forma oficial. Isso acaba, de uma certa forma, deixando as coisas um tanto quanto estranhas. A última vez que o Corinthians falou sobre a BYD foi na vitória sobre o Flamengo e posteriormente acabou não mencionando mais nada. Tanto é que naquela ocasião, um acordo pontual, e no jogo contra o arquirrival em casa, que aconteceu no domingo, dia 8, a empresa novamente aparecendo na nossa camisa e sem nenhum manifesto do clube. Mas é o que eu falei para vocês. Conversei com uma pessoa muito importante do marketing que me revelou que o acordo realmente foi fechado até o final dessa temporada, mas que por enquanto, por questões, detalhes burocráticos, esse acordo não será feito o anúncio de forma oficial. Então, vamos ficar aguardando tudo certinho, as confirmações e, claro, sempre torcendo para que o Corinthians consiga fechar acordos, dinheiro novo chegando. Sabemos que o Timão tem uma necessidade enorme, a situação financeira do clube está um caos, infelizmente. Então eram estas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do Dorival ter revelado que não indicou o meio-campista Labiá. E o Memphis, a publicação que ele fez nas suas redes sociais, falando do pênalti e tudo mais, meio que assumindo a responsabilidade pela derrota no derby. E quanto Corinthians ter fechado acordo com a gigante chinesa BYD, mas por enquanto sem anunciar de forma oficial. O que vocês pensam disso? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!